escrito que sois o templo, sim, templo de Deus. Já recebeste, depois que creste, Graças a o Deus. dom sonhou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero, neste momento, saudar a todos, nossos irmãos, nossas irmãs, com a doce paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste momento para abrir mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online, né? Nós temos a nossa igreja, a nossa Escola Bíblica de Ensino da Palavra do Senhor. E durante este período de pandemia, de distanciamento, nós estamos com as nossas aulas online, né? E hoje será uma das nossas últimas aulas, se não for a última online, né? Devido ao domingo que vem nós estaremos retornando à nossa escola presencial. Então esta aula seria gravada ontem, não foi possível. Então hoje o Senhor nos permitiu estarmos aqui para gravarmos a 6ª lição da nossa escola bíblica dominical, a qual nós estamos estudando o livro de Josué, Tempo de Conquista. Então é muito importante esta lição, ela vem a acalientar muito nos nossos dias, ela vem nos trazer uma visão bíblica para o tempo que nós estamos vivendo. Então é muito importante nós estarmos ligados na palavra do Senhor, nós entendemos que Deus ele está no controle de toda a situação, e Deus tem um tempo de vitória, um tempo de conquista nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar a lição de número 6. Eu não estou aqui com a revista, mas nós estamos aqui com a nossa lição imprensa, né? Os nossos irmãos da escola estão com a lição online, mas nós estamos aqui, lição digital, melhor dizendo, né? E hoje é a lição 6, nós vamos falar sobre o encontro com Deus. Nós estamos aqui alguns dias já estudando as seis aulas que nós estamos estudando aqui, e hoje nós vamos falar o encontro com Deus. Então nós estamos estudando o livro de Josué, e hoje nós vamos analisar aqui o capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 15. Se você tem aí uma Bíblia, se você tem um acesso à Bíblia, se você gosta de fazer as suas anotações, é muito importante. Nós sabemos que Deus tem alguns requisitos nas nossas vidas, e muitas das vezes nós temos uma mania, né? Não sei se nós podemos dizer uma mania, uma maneira que nós aprendemos, né? Um mau aprendizado, melhor dizendo, né? Que tudo, Deus faz tudo, nós não precisamos fazer nada. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus está no controle da situação. Mas Deus também quer ver o nosso agir, o nosso trabalhar, as nossas ações. Então nós estudando aqui com o capitão Josué, nós aprendemos que um homem de estratégia, um homem de sabedoria, e há esta importância de ter esta ligação, né, esta comunhão, este vínculo entre o homem e Deus. É importante nós saber que Deus ele está no controle, Deus vai nos dar vitória, mas Deus ele requer de nós também, né? Então aqui na nossa leitura em graça, aí, se você tem uma Bíblia que está em Josué capítulo 5, verso 13 ao 15, vai falar do planejamento para conquistar a cidade de Jericó. Então nós vamos ver que houve algumas estratégias de Josué, e nós vemos que Deus ele estava com ele, mas houve a necessidade de alguns planejamentos, né? Na nossa introdução ela vai nos dizer que Deus ele marca as nossas vidas, né? Dentro do nosso tema aqui, que é o encontro com Deus. Nós vemos que várias pessoas tiveram um encontro com Deus e tiveram as suas vidas mudadas. No caso de Josué não foi diferente. Josué ele tinha um referencial muito grande na sua vida, que era o seu líder, né? Seu líder humano, seu líder terreno, que foi Moisés, que a Bíblia vai nos dizer que Josué era servo de Moisés. Então Josué ele espelhava, Josué ele tinha o prazer de estar ao lado de Moisés e servi-lo. E interessante que quando nós olhamos aqui para a nossa introdução, ela vai dizer assim que como o encontro com Deus são sempre marcantes. Então Josué ele olhava muito para a vida de Moisés, e ele olhava ali, ele via aquele encontro que Deus teve com Moisés, e na sua vida não foi diferente. A introdução nossa vai dizer que assim como Deus se revelou a Moisés lá no deserto, na sarça ardente,
E essas duas aparições, essas duas manifestações, esses dois encontros entre Moisés e Josué com Deus, então tem alguma semelhança muito clara dentro da nossa lição, dentro deste texto, que vai nos dizer aqui o encontro com o Senhor no deserto, né? Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, ali que a sarça ardia e não consumia, e aquilo chamou a atenção. Moisés era um homem muito sábio, diz o historiador Fábio José, que foi um dos homens mais sábios da sua época, um dos homens mais importantes da sua época, um homem muito admirado, e quando ele viu a sarça arder ali, aquilo chamou a atenção dele, e ali ele teve um encontro com Deus, e que nos marca aqui nessa leitura nossa de hoje, na lição de hoje, que o mesmo Moisés ele disse para Josué, que era para ele tirar a sandália dos seus pés, né? Então, meus queridos, nós vamos ver aqui que esse tirar as sandálias dos pés tem um significado muito importante para as nossas vidas, é um significado de confiança. Dentro da cultura judaica ali, tirar as sandálias dos pés é confiar em alguém que era maior, alguém que era superior. Então, muitas das vezes, nós olhamos e não conseguimos trazer nada para as nossas vidas, mas nós vemos que Deus, os nossos encontros com Deus, Ele vai sempre nos marcar. Aqui vai nos dizer a nossa introdução que Josué, o Altíssimo, também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraíta, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. Olha para nós entender como é interessante, um homem muito bem preparado em guerra. O historiador diz que ele, na sua idade, ele serviu lá no Egito como soldado. Ele foi um homem muito importante para Moisés, foi o comandante da guarda no período de Moisés, e aqui ele era um general. Então, um homem que tinha uma estratégia muito boa, mas ele precisava saber que mesmo com todo o conhecimento, com toda a sua estratégia, ele tinha que saber que tinha alguém muito importante na frente do exército de Israel. Então aqui vai dizer, o Senhor se revela a Josué para fortalecer a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a ser conquistada. Muito interessante, muitas das vezes, como nós já disse aqui, nós pensamos que não, é só você confiar, Deus faz tudo. Mas aqui a introdução vai nos dizer que ele precisava ser fortalecido a sua fé, porque tinha muitas guerras e muita terra para ser conquistada. Então, ainda que nós sabemos que Deus está conosco, que Deus está na frente, que Deus está no nosso comando, nós precisamos ter esta convicção de que há algo que nós precisamos fazer. Nós não podemos cruzar os nossos braços e dizer, não, Deus vai fazer tudo e tudo vai dar certo. Mas nós aprendemos com Josué que nós precisamos conquistar, nós precisamos ir à frente, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor e fazer a nossa parte, amém? Meus queridos, o texto do dia que hoje está em Josué capítulo 5, verso 15, que diz, então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao teu servo? Então ele estava tendo um encontro com o próprio Deus, estava se prostrando. E às vezes um grande erro nosso hoje é não nos prostrarmos diante da manifestação de Deus, né? Assim, a verdade prática diz, ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Então, às vezes nós confiamos tanto em nós, tanto nas nossas habilidades, nos nossos adestramentos, no nosso saber, nos nossos poderes, mas tem um momento da nossa vida que nós entendemos que o que nós temos não é nada se Deus não estiver conosco, amém? Tópico 1, parte 1. Tópico 1 vai falar a antessala da batalha. O que é uma antessala? Antessala é um lugar de espera, né? E aqui, quando nós falamos de batalha e antessala dentro de uma batalha, o que nós entendemos? Que quando nós vamos para uma guerra, quando um país ou um reino vai para uma guerra, eles têm uma antessala, um lugar de preparo, um lugar de estratégia, um lugar onde sentam as pessoas mais importantes, as cabeças mais pensantes de um país. Eles vão estudar algumas estratégias. Os generais, os grandes líderes,
Então eles vão fazer o que? Eles vão estudar, eles vão planejar as maneiras de se atacar, como é o exército inimigo, o que deve fazer. Então aqui o antessala é muito importante para nós entendermos uma antessala de uma batalha. Parte 1 vai dizer: Josué busca a vontade de Deus. Então, dentro de uma antessala, dentro de um planejamento, nós precisamos planejar, nós precisamos arquitetar os nossos planos, as nossas estratégias, mas nós não podemos esquecer de buscar a presença de Deus. Então, nós precisamos entender: não, eu tenho que ter algumas estratégias, mas Deus precisa estar presente. Vai nos dizer assim, é muito interessante esta lição, muito rica em conteúdo para nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Assim como Josué usou para aplicar na nação de Israel, assim como a nação de Israel é uma nação próspera, uma nação rica, uma nação estrategista, é muito importante nós olharmos aqui para o início, quando a nação de Israel estava conquistando a terra, eles já conquistaram com planejamento, e Israel vive com planejamento. É muito importante nós entender que dentro da nossa vida também nós precisamos ter um planejamento. Por mais simples o idealismo que nós estivermos, o plano que nós tivermos, é muito importante nós criarmos uma antessala, um lugar de pensar, de estudar, tudo aquilo que nós vamos fazer. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho que antes de construir uma torre, antes de construir um edifício, é necessário sentar, planejar, arquitetar, para saber se nós vamos dar conta de levar aquele planejamento, aquele edifício até o final, até a conclusão. Por quê? Às vezes nós não planejamos e nós começamos e nós não temos a condição de terminar. Aí quando as pessoas passarem, vai dizer: nossa, aquele começou e não deu conta de terminar. Então aqui está um planejamento, a necessidade de se planejar. E dentro de tudo isso nós precisamos ter a humildade. Nem sei se nós podemos dizer humildade, né? Porque quando nós falamos de Deus, Deus precisa estar no centro da nossa vida. Então vamos usar esta palavra humildade, né? Esta humildade de colocar Deus no nosso planejamento. Porque se nós tivermos esta humildade de colocar Deus dentro do nosso planejamento, nós temos a certeza que tudo vai dar certo. Assim como Josué. Então aqui diz: diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégia. Então aqui é um ponto muito importante para nós, né? Diante da responsabilidade histórica de fazer a maior de todas as guerras. Olha para nós ver, a maior de todas as guerras. Imagina só, se ele não planejasse. Muitas das vezes nós pensamos ou até ouvimos, né? Não, Josué não fez nada, Deus deu tudo pronto na mão dele. Muito pelo contrário, Deus não gosta de ninguém preguiçoso. Deus, ele quer ver o nosso empenho, o nosso esforço. Então é muito importante nós olharmos para esta lição de hoje e aprender. O que nós aprendemos? Aqui diz: Josué retirou sozinho. Então é muito bom nós termos um momento a sós para pensar, para planejar. E nós precisamos planejar como será, o que poderia ocorrer de errado. É muito importante nós termos esse momento sozinho, como Josué teve. E certamente para refletir. Então ele pensou, ele refletiu. Olha outra coisa importante: orou e estabeleceu uma estratégia. Então são um elemento importantíssimo para a administração da nossa vida, para as nossas conquistas. Aqui está a antessala, né? Conhecer a vontade de Deus. E dentro disso, meu querido, minhas queridas irmãs, Deus, ele se manifestou, porque ele viu o esforço, ele viu o empenho de Josué. E se nós empenhar da mesma forma, Deus, ele vai se manifestar, porque Deus, ele quer que nós nos esforçamos, né? E aqui vai dizer a espada desembanhada, né? Então aqui o que acontece? Ele saiu e ali o Senhor se manifestou, porque ele viu o esforço de Josué. E assim também, se nós esforçarmos, Deus, ele vai se manifestar. Lá no capítulo 1, nós já falamos aqui nas nossas aulas anteriores, foi uma das grandes orientações dada por Deus: tem ânimo, esforça-te, eu te ajudo e estou contigo. Então é importantíssimo
nós olharmos e entender que Deus ele quer que nós nos esforçamos, que nós tenhamos ânimo, que nós tenhamos uma estratégia. Então aqui quando ele fala aqui, a lição vai dizer, a espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo de juízo. Então Deus ele dá o tempo certo na nossa vida, o tempo certo que nós vivemos, e muitas das vezes nós achamos que as coisas estão tão difíceis, que as coisas parece que não vai ter jeito, mas mesmo quando as coisas estão difíceis, nós precisamos planejar, nós não podemos desanimar, nós não podemos lavar as mãos ou jogar a toalha, como diz o ditado, mas nós precisamos nos esforçar, porque Deus, no tempo certo, Ele vai nos dar a visão, Ele vai fazer-nos entender que Ele está conosco. Então a espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo de juízo sobre os cananitas. Então às vezes nós pensamos, estou lutando há tanto tempo e parece que nada, mas vai chegar um tempo na nossa vida que Deus vai nos mostrar que o tempo do juízo chegou, o tempo da recompensa chegou. Então é muito importante nós não pararmos de lutar, nós não pararmos de esforçar. Então, meus queridos, aqui, esta lição, se você tem um acesso, ou se você não tem um acesso a essa lição, nos procure. Nós temos a condição de estar compartilhando esta lição com você, para que Israel entendesse que ele seria uma nação muito importante, uma nação muito rica, uma nação próspera. Eles precisavam entender que o processo era ter este encontro, a qual nós estamos falando aqui dentro deste tema, este encontro que Josué teve, o encontro que nós temos no nosso dia a dia, porque aqui dentro deste primeira parte, pode nos dizer que os cananitas que possuíam a terra, era um povo que não levaram o juízo de Deus. Então eles não poderiam, esta luta muitas vezes precisaria matar, uma luta sangrenta para conquistar. Porque se eles não lutassem pela espada, se a espada de Deus não lutasse com eles, ou eles não lutassem com a espada, aqui vai nos dizer que os cananitas que estavam na terra, eles tinham alguns costumes pagãos que não agradavam a Deus. A parte 2 vai nos dizer, Josué visita o lugar da batalha. Muitas das vezes nós temos medo das nossas lutas, dos nossos problemas, que nós queremos correr dos nossos problemas. Mas Josué não correu. O texto aqui de Josué capítulo 5 vai nos dizer que Josué ele foi preparar, ele foi conhecer. E aqui vai nos dizer conhecer, a nossa lição vai nos dizer, conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Então, se você está no comando da tua vida, se você tem um plano, se você está planejando algo, você precisa conhecer o campo de guerra, a necessidade que você precisa. Você precisa estar muito bem preparado. Então aqui vai nos dizer, ele deveria andar por toda aquela terra, pois aonde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Olha para você ver esse encontro que vai nos dizer que ele teve com Deus, que ele teve com o Senhor, que ele viu ali um guerreiro com a espada na mão. Aquilo foi um encontro que ele teve com Deus. Então ali ele teve uma estratégia diferente. Ele sabia que aonde ele pisasse, Deus o daria, Deus o concederia a vitória. E muitas das vezes, meu querido, por uma visão tão ofuscada, por uma visão tão distante de Deus, nós não conseguimos entender que Deus vai nos dar a vitória, que Deus tem um plano na nossa vida, que Deus está conosco. E nós vivemos lamentando, nós vivemos murmurando, e nós não tomamos posse, ou nós não conquistamos aquilo que Deus tem para nós. Então, conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Então, se você entende que você está no comando da tua vida e no comando dos planos que você tem e está diante de Deus, você precisa conhecer o ambiente que você vive. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois aonde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria aquele lugar. Vemos com isto que uma batalha exige ações organizadas. Então nós precisamos organizar as nossas batalhas, nós precisamos organizar a nossa vida.
Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira e querer ser um vencedor, querer ser um vitorioso. Nós não podemos viver de qualquer forma e dizer, eu não sei porque as coisas não dão certo na minha vida. Mas nós precisamos ter o quê? Uma organização. Nós precisamos coordenar bem as nossas vidas. E hoje um grande mal que nós vivemos hoje é viver uma vida desorganizada. Financeiramente, hoje é o maior estágio do descontrole humano hoje é as finanças. As pessoas gastam sem sentido e querem viver bem. Gasta com coisas fúteis, com coisas banal e quer viver bem. Então é muito importante nós olharmos e saber que nós precisamos coordenar muito bem a nossa vida. Coordenar muito bem aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Então Josué estava ali, ele tinha uma grande responsabilidade sobre a vida dele. Você que está me ouvindo neste momento, está nos acompanhando, eu não sei qual a responsabilidade que você tem, mas eu tenho certeza que todos nós estamos debaixo de responsabilidade, todos nós temos dever e nós precisamos administrar bem esses deveres que foi nos entregue. Nós precisamos administrar bem para ter uma vida de sucesso, uma vida próspera. Então, meus queridos, aqui nós entendemos que é por isto que em nossas lutas Deus nos deixa responsabilidade por algumas ações, como orar, jejuar e adorar, visitar o campo de guerra e traçar estratégia. Era a responsabilidade de Josué. Então não era simplesmente orar, eu orei e está pronto. Não, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que adorar a Deus. E lembrando a todos que adorar a Deus, às vezes nós confundimos muito este verbo aqui, adorar, né? Que adorar não é simplesmente um louvor, mas é uma forma de vida, tem que ser um estilo de vida. Tem que se tornar uma cultura, né? Que vem da palavra culto, né? Vem de cultura, precisa se tornar algo que faça parte da nossa cultura, da nossa maneira de ser. Às vezes nós pensamos, eu já fui na igreja, já cultuei, mas o nosso dia a dia às vezes é um desencontro, um desacerto e nada das coisas dão certo. Então nós precisamos fazer da nossa vida um culto. A nossa cultura precisa ser um culto, uma forma de adorar, vivemos adorando a Deus. Então aqui, e além do mais ainda de tudo isso, precisamos visitar o campo de guerra, como nós falamos aqui no início, né? E tratar estratégias e responsabilidade, assim como Josué fez. Então nós precisamos ter as nossas estratégias, saber as nossas responsabilidades. Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Nós queremos que as coisas dêem certo, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos ser zelosos, ser cuidadosos. Então tudo isso estava sobre a responsabilidade de Josué. Não era simplesmente a responsabilidade de Deus, mas era Deus que estava deixando a responsabilidade das suas ações. Então nós precisamos entender que Deus ele está nos dando a responsabilidade nas nossas ações. Entretanto, fazer desmaiar o ânimo dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitória seria a responsabilidade do próprio Deus. Então ali estava nas mãos de Deus, mas a parte de Josué ele precisava fazer. Então tem coisas que somos nós e tem coisa que não está no nosso alcance, Deus vai fazer. Mas tem coisa, aquilo que está no nosso alcance, somos nós que vamos fazer. Amém? Então aqui dentro do tópico 1, né, a antessala da batalha, a parte 2 vai nos dizer a visita no lugar da batalha. Então nós não podemos correr. 3. Josué busca uma visão estratégica. Nós precisamos também olhar para a vida de Josué e trazer para a nossa vida que nós precisamos ter uma visão estratégica. Nós precisamos observar as condições. Nós precisamos nos programar a nossa vida. Nós precisamos olhar e entender, não, eu posso fazer assim que vai dar certo. Não, se eu fizer assim vai dar errado. Nós precisamos ter esta visão. Como diz aqui, na antessala ele teve uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o melhor. Então, quando nós temos uma visão, nós conseguimos planejar, nós conseguimos entender, não, se eu fizer assim vai dar certo.
Muitas das vezes nós não olhamos, nós não observamos e nós queremos que as coisas dêem certo. É um risco muito grande de dar errado. Então nós precisamos nos dar o nosso melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele. Então, nós precisamos nos esforçar como que tudo dependesse de nós, como que tudo estivesse nas nossas mãos. Então quando nós planejamos, quando nós temos uma visão, nós conseguimos planejar, nós conseguimos evitar os erros, nós conseguimos contornar a situação. Mas quando nós vivemos por viver, nós não planejamos, nós não temos uma visão, nós não conseguimos a situação. Então, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Então, ele olhou, ele teve uma visão, mas ele sabia que o sucesso da sua empreitada dependeria exclusivamente do Senhor. Muito interessante esta lição, muito rica para nós. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dar o máximo que nós pudermos. Nós não podemos viver uma vida preguiçosa. A Bíblia fala assim lá em Provérbios, que é para nós olharmos para a formiga, que é para nós olharmos para os animais, né? Então o que nós aprendemos? Porque ela trabalha incessantemente. E muitas das vezes nós queremos ter sucesso, mas nós não queremos esforço. Muitas das vezes nós queremos conquistar, mas nós não queremos nos doar. Aqui nós entendemos que todo o esforço dependia dele. Ele via que todo o esforço estava nas mãos dele. Mas o sucesso da empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Então aqui nós colocamos esta visão na nossa vida, que nós temos isto conosco. Eu preciso me esforçar, mas eu preciso confiar que aquilo que eu quero, que aquilo que eu tanto estou esforçando, Deus vai trazer nas minhas mãos. Amém? Então, meus queridos, aqui nós entendemos que dentro da visão, dentro da antessala, antes de nós irmos para uma guerra, antes de nós irmos para uma peleja, são alguns detalhes importantíssimos na nossa vida. Então, meus queridos, vai nos dizer que o sucesso dependia exclusivamente do Senhor, né? Assim ele uniu a ação humana e a dependência divina. Olha que anelo, que ligação importantíssima. O esforço humano e a dependência divina. Então nós precisamos esforçar sabendo que nós dependemos de Deus. Amém? No ofa de colher informação para a batalha, levantou-se os seus olhos e olhou em busca da visão, estratégia correta. Em busca de informação, ele levanta os seus olhos e ele tem a informação correta. Ele tem a informação que ele necessita. Então é importante nós levantar os nossos olhos, nós olharmos para frente. Então a lição vai dizer que para um escravo hebreu que teve uma cultura de andar de cabeça abaixo, de amassar barro para fazer tijolo e sapatear o barro com o pé, então ele tinha que estar olhando para baixo. Mas aqui já não era mais uma visão de um escravo, mas era uma visão de um conquistador. Então se nós queremos conquistar algo, jamais de cabeça abaixo, mas nós temos que olhar para cima, nós temos que ter uma visão de cima, uma visão para o céu, né? Josué, enquanto olhava, considerava a hipótese de examinar o caminho, indispensionava as probabilidades percebida os percalços em nossas lutas, seja ela grande ou pequena. Não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente em tudo, esperar a resposta de Deus. Então nós não podemos ficar de cabeça baixa, mas nós temos que olharmos para cima, para que nós possamos entender que há uma possibilidade de vencer, uma possibilidade de conquistar, né? Tudo que nós vamos fazer com imprudência e confiando no Senhor, atentando claramente para tudo, esperar a resposta de Deus. Então planejarmos, mas dentro dos nossos planos ter uma resposta de Deus, ter um respaldo do Senhor na nossa vida. Então aqui está a parte, o tópico 1,
na antessala, né? E agora nós vamos falar sobre o tópico 2, Deus se revela a Josué. Então, dentro dos nossos planejamentos, dentro das nossas organizações, manifesta, né? Josué, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Para Moisés, no Êxodo, Deus se apresenta como o que sou. Agora ele se declara do seu anjo, como o Deus. Na verdade, eu sou o que sou, indica que o nosso Deus será o que for necessário para que ele seja. Inclusive o Senhor irrepreensível e poderoso na guerra. Então, quando ele se revela a Moisés, ele se revela como eu sou o que sou. Então, aqui a lição vai nos trazer uma visão de que quando Deus estava revelando para Moisés, ele estava dizendo: Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que necessita que eu seja. Olha como é bom nós temos uma visão, nós temos uma revelação de Deus na nossa vida. Deus ele vai nos revelar de uma forma que vai trazer uma compreensão muito clara de que Deus é grande na nossa vida. Aqui Moisés ele precisava conhecer que Deus ele era acima de Faraó. Deus ele era acima de toda a potência humana. Deus era aquilo que Moisés precisava que ele fosse. Então, o que ele fala aqui, o que a lição vai nos trazer, que o Senhor, ele se revela a Moisés, ele nos dá a entender que ali no Egito, ele precisava ter uma compreensão muito maior do que de um Deus guerreiro que Josué estava tendo. Ele precisava entender que Deus era o Deus que tinha uma mão forte para ir lá e tirar os israelitas do Egito. E ali nós vemos as 10 pragas. Então Deus ele está revelando que ele era o que necessitasse que ele fosse. Então aqui, meus queridos, Moisés ele teve essa compreensão clara. Mas agora Josué estava num ponto diferente, num ponto de conquistar. E ali para conquistar os exércitos que estavam ali, não era qualquer exército, porque a Bíblia vai nos dizer, e a história também vai nos dizer, que a cidade estava preparada. Não era simplesmente uma aldeia, simplesmente uma cidade que dependia de uma outra cidade, mas era cidade-estado, a qual tinha seu próprio exército, tinha os seus próprios recursos. E aqui o Senhor se revela a Josué como o anjo da guerra, o anjo com uma espada desembainhada. Então é muito importante nós termos essa compreensão de que Deus é aquilo que nós necessitamos que Ele seja, que nós temos em Deus uma confiança tão grande que Ele vai nos dar vitória dentro daquilo que nós necessitamos. Então, meus queridos, é importantíssimo que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele é o Senhor da guerra. Então, quando Davi ele vai lutar com o gigante Golias e o exército de Israel estava amedrontado pelas ameaças dos filisteus, e o homem mais importante do exército ali, que era o gigante Golias, estava afrontando o povo de Deus. Então Davi deixa claramente ali que o Senhor era o Senhor dos exércitos, ele era o Senhor da guerra. Então lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 47, vai nos dizer que o Senhor, ele é o Senhor da guerra, ele é o Senhor da batalha. Então é muito importante nós entendermos que Deus, ele vai nos conceder aquilo que nós precisamos. Mas nunca vai ser de mão beijada. Ele quer que nós vamos com ele à guerra. Ele vai estar conosco. Amém? Parte 2, do tópico 2. Perto de Deus. Muito importante esta lição. Muito riquíssima para nós. Aqui vai nos dizer perto de Deus. Josué precisava entender que ele estava perto de Deus. Aqui de Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, na mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardente, aproximou-se daquele ser singular, aquele ser único, maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiência com o Senhor, mas
mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Então, meus queridos, é muito importante nós estarmos perto de Deus, porque nós temos um desejo de conhecer Deus, de ter experiência com Deus. Josué tinha da mesma forma. E aqui foi um momento único na vida de Josué. Então, meus queridos, nós também precisamos ter um momento único na nossa vida. Um momento de termos um encontro com Deus. Às vezes nós pensamos, mas eu sou crente há tanto tempo, eu servo a Deus há tanto tempo, eu já tive um encontro com Deus. Mas tem momento na nossa vida que marca a nossa vida. Assim como Moisés marcou, Deus marcou a vida de Moisés lá no deserto, na sarça que queimava e não se consumia. Jacó, lá no vale de Jaboque, a qual Deus já havia prosperado grandemente na casa de Labão. Deus já havia feito promessa, mas chegou o momento que Deus marcou a vida de Jacó. Na vida de Josué também não foi diferente, e na tua também não será diferente. Mas nós precisamos fazer o que? Estar perto de Deus. Então nós vemos aqui o escritor vai nos mostrar que pessoas que estiveram perto de Deus tiveram a sua vida marcada. Quando nós vamos lá em Hebreus 11, lá está uma galeria dos heróis da fé, e aqui cita alguns deles, né? Por exemplo, Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, entre muitos outros que andaram perto do Altíssimo, foram alcançados no lugar de honra e distinção. Quem sabe você quer ter a tua vida marcada por Deus? Então aqui está um grande recado para nós. Nós precisamos andarmos cada dia mais perto de Deus. Nós precisamos estar perto do Senhor. Nós precisamos ver Deus se revelar, como diz aqui no tópico 2, né? Nós precisamos ver que Deus vai se revelar nas nossas vidas, né? Então é isso que nós precisamos ver, que Deus ele se revelou aos homens da Bíblia, mas Deus ele não se escondeu, Deus não está em silêncio. Deus ele está procurando pessoas que têm o desejo de se relacionar com Ele. Amém? Parte 3. Um novo tempo marcado pela espada. Então aqui nós vemos que lá no deserto, Moisés foi marcado pelo cajado. Onde Moisés põe o cajado, Deus fazia milagre, Deus fazia prodígio. Com Josué seria pela espada. Então Deus sempre vai ter uma forma de marcar a tua vida. Deus vai ter uma estratégia com você. Deus tem algo particular com a tua vida. E você sabe como será. Deus dará claramente, né? Então assim Moisés, através da vara, né? Então ali quando Deus chama Moisés no deserto, Deus já dá sinal através daquela vara, aquele cajado que estava nas mãos de Moisés. Quando ele vai lá a Faraó, aquele cajado, Deus dá sinal. Quando para abrir o Mar Vermelho, ele toca o cajado na água e o Mar Vermelho se abre. Agora com Josué, Deus já se revela pela espada, o anjo com a espada desembainhada. Então, minhas queridas irmãs, é importante nós saber que a nossa experiência, o nosso relacionamento com Deus precisa se estreitar a cada dia, e a cada dia mais Deus vai se revelar. Então é muito importante nós sabermos. Então isto significa que o novo tempo se indica, o foco desse período seria a conquista pela espada. Então aqui o anjo com a espada desembainhada, ele mostra que seria o tempo de conquistar pela espada, conduzida pelo príncipe dos exércitos do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigiria o esforço do homem. Então Deus opera milagre, mas ele quer ver o nosso esforço. Moisés, ele teve que esforçar através do cajado. Ele estava ali clamando a Deus no deserto, de frente ao Mar Vermelho, e Deus disse: o que tem nas tuas mãos? Então ele tinha um cajado. Então ele precisava saber que para o milagre acontecer tinha que ter a ação dele. Então para que o milagre aconteça nas nossas vidas, tem que ter o nosso esforço, o nosso empenho. Para que Josué conquistasse a terra, era necessário ele desembainhar a espada, era necessário ele ir à luta. Então nós também precisamos lutarmos cada dia. Amém? Parte 3, tópico 3, melhor dizendo, né? Deus fala a Josué. Deus fala de espiritual.
Deus fala e nós precisamos ter o discernimento espiritual. Então, nós, meus queridos, cada dia mais nós precisamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E como nós podemos ter este encontro, este relacionamento, esta confiança, ter esse discernimento? O Senhor me traz à memória aqui que quando o Senhor Jesus ele inicia o seu ministério, ele começa a chamar os seus discípulos, o que acontece? Ele começa a pregar a sua palavra, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Então ele começa a pregar na beira do mar e ele pede o que? Ele pede o barco de Pedro para pregar. Então ali estava Pedro ouvindo Jesus pregar. Então o que acontece? Para que nós tenhamos um discernimento espiritual, como nós podemos fazer isso? Às vezes nós perguntamos, mas como eu posso ter um discernimento? Dentro deste texto de Lucas, capítulo 5, está muito claro para que nós possamos entender o que é um discernimento. O discernimento ele vem pelo ouvir da palavra. Então Jesus ele começa a fazer o quê? Pregar a palavra. E ali Pedro estava lavando a rede. E o que acontece? Então Jesus após pregar, fala para Pedro, Pedro, faz-te a ele lançar a rede. Então ele depois veio o quê? E depois da obediência veio o milagre. Então é muito importante nós sabermos que o discernimento ele vem na nossa vida da palavra, de ouvir a palavra, de estudar a palavra. Não adianta eu dizer, eu quero ter o discernimento, mas eu não leio, eu não busco conhecer a palavra. Um exemplo, quando nós vamos tomar um remédio, quando nós não conhecemos o remédio, o que nós fazemos? Nós lemos a bula. Então a bula vai o que? Ela vai nos dar um discernimento do que é o remédio, qual o efeito que ele vai fazer, qual a reação. Então é importante nós ter a informação. Então se você quer ter o discernimento, para quê? Para você confiar, para você obedecer. Então Pedro ele ouviu a palavra, ele obedeceu. Então se ele não ouvisse a palavra, ele não teria o discernimento de Jesus. Este é o Filho de Deus. Então o que faz? O que acontece? Ele ouviu a palavra, obedeceu, ele colheu o milagre e depois ele entendeu, não, esse é o Filho de Deus. O que ele falou? Não, aparta de mim que eu sou um homem pecador. Então ele teve um discernimento que ele estava diante de Deus, que ele estava diante da presença de Deus. Então, discernimento espiritual, minhas queridas irmãs, assim nas nossas vidas, como na vida dos homens de Deus, ele vem através do que? Da nossa proximidade com Deus. Josué ele tinha um discernimento, por quê? Como nós falamos aqui no início da nossa aula, ele andou com Moisés, ele serviu Moisés, ele estava na tenda quando Deus falava com Moisés. Discernimento, ele sabia que para ele ter uma experiência com Deus, ele precisava estar perto de Deus, ele precisava abrir para Deus. Parte 2 do tópico 3, Deus fala Josué, parte 2 diz Josué, o adorador. Olha para nós vermos, quando nós temos o discernimento, nós conseguimos fazer o que? Nós adoramos, porque quem tem um discernimento não adora qualquer um. Quem tem discernimento não adora Baal, mas adora a Deus. Quem tem um discernimento não levanta culto a qualquer tipo de Deus, como nós falamos aqui na nossa sobre os cananitas, que tinham a Deus, são a ídolos, sacrificava os seus filhos aos ídolos, envolvia na prática de feitiçaria. Então ele tinha um discernimento que a adoração dele precisava ser para Deus. Bem? Então é muito importante nós termos na nossa vida esse discernimento, ter adoração, prestar a nossa adoração para o Senhor. Parte 3, tirar a sandália dos pés. É muito importante este ponto aqui, tirar a sandália dos pés. Às vezes nós perguntamos por que tirar a sandália dos pés. Eu estava aqui agora estudando aqui antes de começar a nossa aula, e tem uma Bíblia aqui, a aplicação pessoal, ela nos traz aqui um esboço de que este ato, ou esta prática de tirar a sandália dos pés, era uma forma de se reverenciar a Deus.
Era uma forma de prestar uma adoração a Deus, reconhecendo que ainda que ele era um líder, ainda que Josué era um líder, havia alguém superior a ele. Então aqui era um ato de humildade. Então é muito importante nós sabermos que nós precisamos, diante de Deus, nos tirar a sandália dos nossos pés. Nós precisamos entender que diante dos nossos conhecimentos, diante das autoridades que está na nossa mão, há alguém superior, alguém mais poderoso do que nós, alguém que tem a voz de comando sobre nossas vidas. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, que é a voz de comando. E quando nós tiramos a sandália dos nossos pés, é um sinal de santidade, um sinal de reverência àquele que é poderoso, àquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Amém? Meus queridos, aqui nós terminamos aqui a parte 3, do nosso tópico. A hora vai se avançando, nós já vamos aqui para a nossa conclusão, mas se você tiver a oportunidade de tirar um tempo, e de ir mais a fundo dentro da nossa lição, tenho certeza que será de importantíssimo para a sua vida. A conclusão diz assim: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreitada de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram desta experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Neste momento de revelação, eles absorveram a visão correta da sua responsabilidade. Deveriam se esforçar para seres coadjuvante de Deus e protagonista das conquistas e vitória do povo. Olha para você ver como é interessante esta aula. Então aqui fala que todo líder precisa. Então nós estamos debaixo de liderança e todos nós também somos líderes. Então é importante que o nosso líder tenha esses encontros com Deus, Passa para o povo que Deus está no controle, que teve um encontro com Deus, que teve a sua vida marcada por Deus. E nós também, dentro daquilo que nós lideramos, dentro da nossa casa, como pai, como filho, como educador, aonde nós estivermos, dentro da nossa responsabilidade, nós precisamos passar para as pessoas esta impressão: ali vai um homem de Deus. O que aquela mulher de Sunem, a mulher sunamita, falou quando ela olhou para o profeta Eliseu? Vejo ali um homem de Deus. Então as pessoas precisam olhar para as nossas vidas e entender que nossa vida é marcada por uma experiência com Deus, pela presença de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e entender: não, Deus está na vida daquela fulano, Deus está na vida daquela senhora, na vida daquele senhor, na vida daquele moço. Então Deus, ele precisa estar na nossa vida, para que nós possamos o quê? Como diz aqui o encerramento, deveriam se esforçar para seres coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitória do povo. Então aqui está para nós uma aula muito rica, uma aula muito abençoada. Eu quero agradecer a você que ficou conosco, você que está assistindo esta aula. Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê estratégia, que você tenha um encontro com Deus, como diz o título da nossa aula, aula 6, o encontro com Deus. Que nós possamos ter este encontro com Deus para mudar a nossa vida, para marcar a nossa história, para que as pessoas possam olhar para você e ver que você é um conquistador. Amém? Então que Deus abençoe. Eu quero orar por você, encerrando esta aula. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, Senhor, muito obrigado por este momento que nós passamos diante da Tua Palavra, por este momento diante da Tua presença, que sejam momentos riquíssimos, Senhor, que seja um momento de experiência, momentos de aprendizado na vida dos Teus filhos, na vida das Tuas filhas, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, abençoe ricamente a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.